Como identificar o narcisista oculto? Você já sentiu que estava sendo sufocado emocionalmente? Mas sem gritos. Já teve aquela sensação de que estava enlouquecendo, mas ninguém acreditava, nem mesmo você? E se eu te dissesse que isso pode ter sido causado por alguém que dizia te amar? Olha, esse vídeo tá incrível, fica comigo até o final. Eu sou Wagner Lapenta, sou psicanalista clínico, te peço para me seguir aqui no YouTube se você ainda não me segue e também acionar o sininho para ser notificado em tempo real sobre os meus vídeos. Eu tenho uma amiga que passou por isso. No início ali do namoro, ela me contava com brilho nos olhos, né, sobre o novo namorado. Dizia que ele era gentil, inteligente, dizia que ele falava coisas que tocavam profundamente ela, do tipo, nunca ninguém me olhou assim. Mas em poucas semanas, algo começou a mudar. Ela já não falava com tanto entusiasmo, tinha dúvidas, se sentia insegura, confusa. O que antes era até um conto de fadas virou um jogo psicológico. Ele fazia comentários muito sutis, ela me falava na época, do tipo, ah, você é muito intensa, já percebeu isso? Ou, engraçado como tudo gira em torno de você, em torno do que você sente, mas sempre com aquele tom de quem está apenas ajudando, como se fosse alguém preocupado. E aí ela começou a se desculpar até por existir. Foi aí que ela começou a desaparecer. Não fisicamente, mas emocionalmente. Esse é um narcisista oculto. Ele não quebra a sua autoestima, ele dissolve ela em silêncio. E vamos entender como é que funciona isso aqui nesse vídeo. Na psicanálise, o narcisismo é um tema muito central. E quando falamos do narcisismo oculto, entramos em um terreno ainda um pouco mais profundo, ligado à estrutura da personalidade, ligado ao vazio interno, às defesas inconscientes. Se a gente for lá na origem, né, e na função do narcisismo, a gente tem que falar de Freud. Freud introduziu esse conceito lá em 1914 no texto Introdução ao Narcisismo. Então, para o Freud, todo ser humano passa por uma fase narcísica no desenvolvimento. O momento em que o amor e o investimento libidinal estão voltados para si mesmo. Isso é até saudável e necessário. O problema surge quando esse narcisismo não evolui de forma madura e a pessoa permanece excessivamente centrada em si, com grande dificuldade de investir afetivamente no outro sem sentir que está perdendo de si. O que tem por trás de tudo isso, né? Especialmente nesse narcisismo oculto? Por trás do narcisista oculto existe, na verdade, uma ferida psíquica profunda, muitas vezes não reconhecida nem por ele mesmo. A psicanálise entende que esse sujeito não se sente verdadeiramente amado como é. Então ele cria uma persona sedutora, empática, encantadora para receber essa validação externa, mantendo o verdadeiro eu protegido, não é? Se a gente parar, tem uma insegurança crônica, se a gente parar para pensar. Ele se sente pequeno, impotente por dentro, então cria uma imagem de força e sensibilidade para ser admirado. Existe o medo de abandono, da rejeição, mas ao mesmo tempo ele sabota vínculos reais para não se sentir vulnerável. Uma falta de identidade estável. Por isso que ele busca se ver no reflexo do outro, controlando o parceiro para manter o seu ego inteiro. Uma incapacidade de lidar com a frustração. Quando contrariado, ele não reage com raiva aberta, mas com manipulação emocional, com silêncio, com culpa, vitimização. A função do outro na vida do narcisista oculto, na verdade, o outro não é uma pessoa com desejos e subjetividade própria. É um espelho emocional, um objeto de validação. Quando esse espelho começa a refletir algo que ele não gosta, como críticas, recusas ou autonomia, ele se afasta ou pune, e não por maldade, maldade consciente, mas porque não suporta confrontar a sua própria fragilidade interna. Existem defesas psíquicas muito comuns no narcisista oculto. A idealização, a desvalorização. Primeiro ele idealiza o parceiro, depois diminui quando o outro não corresponde às expectativas irreais. E a projeção. Atribui ao outro aquilo que ele não aceita em si mesmo. Você é egoísta. Você precisa de terapia. Você é muito sensível. Também a gente pode falar do gaslighting, né? Manipula a percepção do outro para manter o controle da narrativa emocional. Usa também a ausência, o silêncio, né? A ausência como forma de reafirmar poder e criar dependência.
um ponto cego do narcisista oculto. Ele realmente acredita que está ajudando. Ele não reconhece a própria manipulação, porque ela faz parte de um mecanismo inconsciente de sobrevivência emocional. Então, por isso que ele tende a se ver como vítima das relações e não como agressor. Por trás de um narcisismo oculto existe um ego ferido, uma identidade fragmentada, uma profunda carência de amor não elaborado. Ele é, antes de tudo, um sujeito em sofrimento, mas que transfere esse sofrimento aos outros em forma de controle, encantamento, destruição emocional. Por isso a cura, se buscada, é longa, se tiver cura, e requer um trabalho muito intenso de análise para desconstruir essa falsa imagem construída desde cedo. E quem se relaciona com um narcisista oculto precisa entender isso. Você não vai salvá-lo, mas pode se salvar. O narcisista oculto é um mestre da manipulação afetiva silenciosa. Ele não quer dominar você pela força, mas sim fazer com que você se questione até se entregar completamente. Então, ele não levanta a voz, não te humilha em público, ele destrói a sua identidade te elogiando no início e te enfraquecendo quando você já está presa emocionalmente. Na clínica chamamos isso de narcisismo vulnerável. É um perfil que alterna a necessidade de admiração com o medo da rejeição, o que torna extremamente perigoso nas relações íntimas. Ele precisa ser o bom moço, o sensível, o empático. Mas por trás disso há um ego ferido que projeta no outro a dor que se recusa a tratar. Então por isso, quando você se posiciona, ele se afasta. Quando você o questiona, ele te faz sentir culpa. E quando você diz, isso me machuca, ele responde, você está exagerando, você está louca. Essa é a armadilha. Então veja os sinais que você pode ver precoces para que você não entre no relacionamento assim. Primeiro, envolvimento emocional muito rápido. Ele te faz sentir especial em tempo recorde. Mas não se engane, é sobre controle, não conexão. Segundo, elogios que viram cobranças. Ele te admira no começo, mas depois usa aquilo contra você mesmo. Você é tão madura, por que está agindo assim agora? Terceiro, sutil inversão de culpa. Toda vez que você expressa dor, ele te faz sentir responsável. Você está criando isso na sua cabeça, ele diz. Quarto, você começa a duvidar de si mesma. Sente que está se tornando emocional demais, sensível demais, carente demais. Mas antes dele, você não era assim. Pare e reflita sobre isso. Quinto, o afeto dele desaparece quando você impõe limites. E você sente que precisa reconquistá-lo. E é aí que o ciclo se fecha. Você não está mais tentando ser amada, está tentando não ser abandonada. Como se proteger ainda no início, quando ainda dá tempo? Primeiro, duvide da perfeição exagerada. Alguém que se encaixa perfeitamente demais nos seus sonhos pode estar usando isso como uma estratégia emocional. Então, prestar atenção em como você se sente depois dos encontros, estar energizada, esvaziada, sugada. Se a dúvida começa a ser maior que a conexão, algo está errado. Fale sobre os seus limites e observe a reação. Um parceiro emocionalmente saudável te acolhe. Um narcisista oculto te pune com distanciamento. Nunca ignore a sua intuição. Ela é a sabedoria do seu inconsciente tentando te proteger. Ouça sempre. E aqui vai um gatilho emocional importante para você. Se você já se pegou pedindo desculpas por sentir, tentando mudar quem é para funcionar melhor na relação, ou se diminuindo para evitar o silêncio do outro, você não está sendo amado ou amada. Você está sendo treinado. Olha, se esse vídeo está te tocando em algum ponto aqui, curta agora, compartilha com quem você precisa. Você pode ser a luz na vida de alguém que está vivendo nessa escuridão em silêncio, porque relacionar-se com um narcisista é viver um luto enquanto ainda está na relação. Você sente que está perdendo algo, mas não sabe exatamente o que é. A verdade é única. Você está perdendo a si mesmo. Se você ficou até aqui, então comenta. Eu enxergo. Eu sou Wagner Lapenta, um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Me siga aqui. Tchau, tchau.